Bom dia a todos. Bem-vindo ao Manhã de Notícias do Jornal da Cidade Online. Eu sou Emílio Kerber e agradeço a companhia de todos aqui presentes. Hoje nós temos uma entrevista muito interessante com ele, que é deputado federal pelo estado do Rio Grande do Norte, deputado General Girão. Bom dia, deputado. Bom dia, Emílio. Bom dia a todos que assistem aí o nosso Manhã da Cidade. Estamos prontos aí para interagir com vocês e passar algumas informações e também receber sugestões e críticas, né? Nós, quando fomos eleitos, achávamos que a política brasileira precisava mudar muita coisa. E estamos provocando essas mudanças, mas não está sendo fácil. Vamos lá. Bom, o senhor teve uma longa carreira como militar do Exército. Imagino que para chegar ao posto de general, o senhor deve ter tido pelo menos próximo dos 40 anos de carreira. E agora o senhor está completando, fechando 2 anos como deputado federal, uma vida totalmente diferente. Quais são as principais diferenças? O que o senhor poderia comentar dessa mudança de rumo da sua vida e a sensação em relação a essa o novo papel na sociedade que o senhor tem hoje? Muito obrigado pela pergunta, Emílio. É importante porque essa é uma curiosidade e às vezes é uma rejeição de muita gente. Nós entramos nas Forças Armadas num período, né? Eu entrei em 73, então nós entramos num período que era falado que o mais alto posto da carreira de oficial era a presidência da República, porque a gente vivia o pleno período da Revolução 31 de Março e, claro, os generais eram os presidentes da República, né, até 84, final de 84, começo de 85. Mas, naquela oportunidade, diziam que o militar não deveria se meter na política partidária. A política, essencialmente, desde os tempos remotos, desde o início da criação da palavra política mesmo, a política ela existe em todas as áreas de atividade, na família, na profissão, em tudo que é canto. Agora, a política partidária, eu acredito que o Brasil, nós invertemos a bola, invertemos os polos e transformamos o fazer política partidária num trabalho empresarial, numa empresa, numa franquia. As pessoas se apossaram de partidos políticos e os partidos políticos passaram, por conta até dos políticos mesmo, passaram a ter a detenção do poder máximo de dizer se o cara pode ou não concorrer. O povo acha que escolhe quem são os seus candidatos, mas na verdade não é isso. O povo não escolhe os seus candidatos. Quem escolhe o candidato é o presidente do partido, é o partido político. Então, o primeiro erro é esse daí. Não existe uma convenção para a homologação de candidaturas. Existe, sim, uma bênção. Né? A escolha é feita antes e aí vai naquela convenção para poder fazer a festa. Os convencionais não votam, por exemplo, como é nos Estados Unidos. Se bem que os Estados Unidos agora estão vivendo um problema sério de fragilidade na sua democracia. Então, o que eu tenho a dizer para vocês aí é o seguinte: os 2 anos de experiência como deputado federal me mostraram muitas coisas que a gente está conseguindo fazer, coisas boas, outras coisas horríveis que a gente tem que mudar, e nós estamos trabalhando para mudar. Eu entrei na política para fazer mudanças e não vou desistir dessas mudanças. Eu tenho alguns outros deputados que nós conhecemos aqui, outros que a gente já conhecia antes, que também pensam do mesmo jeito. Somos uma minoria, mas vamos continuar falando e procurando fazer a diferença para mudarmos essa maneira de se fazer a política partidária no Brasil. Deixar de ser uma franquia, uma empresa, e passar a ser alguma coisa criada para servir ao público. Bom, deputado, hoje nós vamos falar sobre alguns avanços do governo Bolsonaro nesses 2 anos, né, e alguns que o senhor tem atuado, como, por exemplo, o desenvolvimento da região do semiárido, mas nós vamos ir falando sobre algumas notícias e ouvir a opinião do senhor, né, as notícias, principalmente das últimas horas. Ontem, na segunda-feira, a Ford anunciou a sua saída do Brasil. No primeiro momento, ela se manifestou falando que era a respeito, a principal causa era o coronavírus, a ociosidade da fábrica, dificuldades de vendas, mas aí ontem aqui, nesse mesmo horário, nós comentamos que, olha, junto com a deputada Alê Silva, eu levantei a suspeita de que poderia ser em virtude dos não subsídios que eles gostariam de estar recebendo.
E no mesmo horário, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro falou: olha, a Ford está saindo do Brasil, mas não está faltando com a verdade. O verdadeiro motivo para a saída da Ford é que eles não estão recebendo subsídios. Nos últimos anos, a Ford tinha recebido 20 bilhões de subsídios, conforme a declaração do presidente Bolsonaro ontem. O que o senhor pode falar sobre essa situação da Ford, né? A Olha, opinião do senhor. eu acho que a população brasileira talvez não se recorde, nós tivemos durante muitos anos carroças, né? Os nossos carros eram as carroças. A Ford, eu não tenho esse orgulho de dizer que ela ficou aqui no Brasil não sei quantos anos, aí, não sei quantas décadas, porque realmente é uma verdade. Eles ganharam muito dinheiro aqui, eles fizeram muita farra aqui porque entregavam carros que eram verdadeiras carroças. Ainda hoje, se você quiser comprar um carro, você tem que pagar tudo, qualquer acessório que existe dentro do carro, você tem que pagar por fora. Eu cheguei a comprar um carro no exterior, quando eu morei na Polônia como adido, e lá eu chegava e dizia assim, eu quero esse carro. E os acessórios obrigatórios, airbag e todos aqueles componentes, né, o stop and go, para poder economizar combustível, tudo isso já vinha no carro. O estofamento, a pintura, você não pagava nada por nada disso. Hoje, quando você compra um carro, você paga pela pintura, paga pelo estofamento, paga pelo airbag, paga por tudo que você quiser dentro do carro. Então, olha... Visto que a Polônia foi um país que sofreu com a cortina de ferro, hein? Isso. E está nos dando exemplos agora, né? Porque já baniram o comunismo, tá certo? E agora, depois a gente fala sobre a lei da censura. Mas, voltando aqui ao caso das montadoras. As montadoras, elas precisam fazer jus ao prestígio internacional, às suas marcas, né? E precisam também fazer jus a oferecerem bons serviços para quem está comprando. Ninguém está pedindo nada de graça, não. Quando você compra um carro, você está pagando, e aqui no Brasil a gente sabe que a gente paga muito caro porque as taxas, os impostos são altíssimos, são elevadíssimos. Então, nós precisamos, sim, fazer com que quem quiser ficar aqui no Brasil tem que, sim, se mexer e oferecer bons serviços. A lei da oferta e da procura, livre mercado, isso é a coisa melhor que tem. Então, eu lamento os empregos que vão ser perdidos, tá certo? Lamento bastante, com certeza absoluta. É ruim isso daí para o país, para o cidadão de maneira geral, mas outros empregos surgirão. E dizer que é por causa da pandemia, dizer por causa disso, nós já tivemos muito mais arroxo, pátios de montadoras aí fechados totalmente, não se conseguia. Não sei se vocês lembram também, antigamente, quando a montadora queria parar a produção porque não estava conseguindo vender, ela chamava o sindicato e conversava e dizia assim, vamos fazer uma greve, faça uma greve aí de 2 semanas, 3 semanas, nós precisamos parar a linha de montagem, porque a gente não está conseguindo vender, então a gente tem que economizar. Rapaz, era muita safadeza. Essa época eu acho que estamos no nosso Brasil. Se não me falha a memória, nós tivemos até um sindicalista aí de montadoras que virou presidente da República, né, deputado? Rapaz, é bom nem lembrar disso daí, sabe? Porque mas a barganha deles está diminuindo e o que está valendo é o que o senhor falou, a lei de mercado, aí, oferta e procura. Antigamente, esse cara aí que não merece nem ser chamado de cidadão, né? Porque o cara que está julgado, condenado, só não está preso por uma benesse do Supremo Tribunal Federal, eu não considero cidadão. O cara, para ter cidadania, ele tem que ser um cara livre, certo? Livre de qualquer tipo de processo que tenha sofrido e condenação que já tenha sofrido até em segunda instância. Então, para mim, ele não é cidadão. Ele é um brasileiro, lamentavelmente, ex-presidente da República, que cometeu e ainda comete crimes, né? E está gastando o nosso dinheiro lá fora. Mas a gente vai trabalhar também um projeto de lei para poder acabar com essas benesses aí de ex-presidentes. Em 2020, ele foi o ex-presidente que mais teve gastos. O gastador maior da República. Esse é um outro assunto aí que é uma boa pauta para uma próxima conversa, acabar com esses benefícios dos ex-presidentes. Mas, sobre essa questão de lei de oferta e procura, a General Motors já anunciou ontem que vai investir 10 bilhões no Brasil. Então, já compensou a saída da Ford. E também, antes da... A Europa e a América já estão vivendo o sonho e um pouco da realidade já do carro elétrico. Então, nós temos que caminhar muito para isso daí. A gente tem que evoluir. As montadoras aqui, a gente não pode ser o refúgio, não. O que não quer a Europa, o que não quer a América do Norte, traz para o Brasil. Não quero isso, não. Antes da Ford sair, ela tem que
dar algumas explicações ainda para o BNDES de como ela vai pagar uma dívida de 335 milhões que ela tem, que era para financiar novos produtos, mas tudo bem. Deputado, ontem nós tivemos uma declaração também do presidente Bolsonaro falando que a Câmara dos Deputados não pode continuar sendo pautada pela esquerda nos próximos 2 anos. Então, a gente vai entrar agora no momento crucial, aí, a reta final de campanha do candidato deputado Arthur Lira e do deputado Baleia Rossi, para vermos quem vai chegar à presidência da Câmara dos Deputados. Nós vimos que semana passada houve uma certa divergência interna lá dentro do PSL, em virtude de um posicionamento do presidente Luciano Bivar. O senhor também estava numa lista onde 32 deputados falaram que se pronunciaram dizendo que vão apoiar o candidato do Bolsonaro, que é o Arthur Lira. O que o senhor pode falar sobre esses bastidores aí, lá na Câmara dos Deputados? O que a gente estava falando no começo sobre a política, né? A maneira de se fazer política no Brasil. Veja só, qualquer livro de liderança, qualquer livro de gestão administrativa, de empresa, didático, né? Qualquer livro didático sobre administração e gestão e liderança, ele fala que o líder ele tem a responsabilidade de responder pelos seus liderados, tá certo? Então, por exemplo, nós políticos fomos eleitos e os nossos eleitores passam a ser liderados por nós. Então, o que a gente faz, a gente tem que refletir aquilo que os eleitores querem que a gente faça. Assim foi a vontade deles de nos colocarem na posição. Quando você chega num partido, você tem que trabalhar do mesmo jeito. Eu não posso, como deputado, e mais outros 31, e veja só, o número era maior, mas teve gente que teve medo, inclusive dos 32, um retirou, praticamente no mesmo dia, retirou a assinatura quando pressionaram ele com algum tipo de chantagem, né? Essa é a verdade. Então, como é que pode de 53, 32 ou mais quererem uma coisa e valer e prevalecer a vontade do presidente do partido ou de uma liderança que a gente, mais uma vez digo, eu só aceito chamar alguém de líder se esse alguém me chamar para conversar e também representar as minhas atitudes perante as atitudes dele. Se não for assim, eu não considero líder. E em relação ao PSL, nós já tínhamos demonstrado desde o começo da legislatura, em 2019, que esses princípios de liderança e o que estava acontecendo dentro do partido não nos agradava, tá certo? Eu fui desrespeitado lá, mandaram eu ficar calado, e é claro que eu não fiquei, mandaram isso aqui não é quartel, vieram com essa frase para cima de mim. E eu não queria nada, eu não queria mandar ninguém fazer nada que não fosse alguma coisa... Uma frase apelativa. Democrática e republicana. Então, eu lamento muito que as coisas tenham chegado onde chegaram, nós estamos, sim, suspensos pelo PSL de várias atividades, acredito que até o dia 12 de fevereiro, mas essa suspensão não nos impede de votar para a presidência da Câmara, né, da mesa. E eu lamento muito que o voto seja secreto. A gente não deve fazer nada escondido. Os votos na Câmara dos Deputados e no Senado, esses votos tinham que ser todos abertos, declarados, como são no dia a dia das votações das medidas provisórias, dos projetos de decreto legislativo, da proposta de emenda constitucional, projeto de lei, tudo é voto aberto. Não tem que ter voto secreto. Sabe por quê? Porque quando eu entrei na política, eu ouvi dizer que a traição é a regra. Certo? Traição é a regra. A exceção é você ser leal. A gente não pode trabalhar desse jeito. A gente não pode pensar assim. A gente não tem que trair os nossos eleitores. A gente não tem que trair a nós mesmos. Quando você chega para alguém e diz assim, não, eu vou votar no candidato da oposição, e acaba votando no candidato do governo, e vice-versa. Então, a gente tem que ter coragem de se posicionar, nós temos que ter coragem de nos pronunciar também, como eu faço quando sou entrevistado, como eu estou fazendo aqui agora, sem medo nenhum, porque o que eu estou fazendo, eu estou dentro da minha liberdade de cidadão brasileiro, graças a Deus me considero e sou cidadão brasileiro, e agora tenho essa imunidade parlamentar que foi violada pelo Supremo Tribunal Federal quando abriu inquérito contra nós, tá certo? E nos classificando como sendo testemunhas interessadas, mas já tomaram a atitude de abrir o sigilo bancário. Então, desde quando uma testemunha interessada tem o seu sigilo bancário quebrado? Ok? Então, é muita coisa que a gente tem que mudar nesse nosso Brasil. Mas estamos caminhando. Mas, pelo menos agora, o Rodrigo Maia está defendendo que a votação seja presencial, porque nem isso seria, né? Não, ele não está defendendo.
Na verdade, nós já fizemos um requerimento exigindo a votação presencial. Esse requerimento, eu fui um dos primeiros autores do requerimento, tá certo? Porque até então eles diziam que a votação tinha que ser, porque ele passou o ano passado todo querendo sempre as sessões virtuais, porque com isso ele facilitava colocar o que ele quisesse na pauta, e foi isso que ele fez. Ele engavetou muita coisa, ele atrasou, ele puxou um freio de mão que não deixava o país andar, só fazia votação naquilo que lhe interessava. E aí, meu amigo, o que interessava a ele é o que interessava à oposição, que interessava a algumas pessoas em particular, e o Brasil não quer isso, o Brasil quer mudanças, o Brasil quer melhoria. E o nome do Arthur Lira significa mudanças. Ele pode ser um político da velha política, mas o nome dele significa mudanças porque ele está vindo em compromisso, compromissado com o presidente Bolsonaro, compromissado com muitas das nossas pautas conservadoras, e a gente espera que isso daí seja, sim, a tônica desses próximos 2 anos da legislatura. Deputado, e em relação a esses 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, o senhor citaria, o que o senhor poderia citar como grandes vitórias, realizações de alguma obra de infraestrutura, transposição do Rio São Francisco? O que o senhor acha que foi o verdadeiro ganho desse período? A primeira grande vitória do governo Bolsonaro foi estarmos há 2 anos sem nenhuma denúncia de corrupção envolvendo membros do governo. Isso é realmente uma grande vitória. A segunda grande vitória é que, quando ele fez e montou a equipe de ministros e seus assessores, ele disse que iria fazer uma montagem técnica. E ele continuou na montagem técnica, mesmo tendo que mudar alguns ministros, exatamente porque aquilo que eu falei, a tal da traição, né? Ele mudou alguns ministros por conta de traição, ele mudou alguns ministros por conta de uma alteração no perfil daquela cadeira que precisava ser implantado. E eu tenho a certeza que esse daí foi o segundo grande ganho, a liberdade do presidente de indicar ou de exonerar pessoas do seu primeiro escalão para que o Brasil pudesse, sim, voltar e caminhar bem. Enfrentamos uma pandemia de uma maneira absurda e eu lhe digo mais ainda, o presidente ele foi muito firme no seu posicionamento de não deixar quebrar a estrutura democrática do país. Apesar de que alguns poderes, sabemos muito bem o que são esses alguns poderes, né? O legislativo e o judiciário, eles tentaram quebrar a estrutura democrática quando interferiram nas ações do executivo, certo? Principalmente o judiciário, interferiram diretamente, proibindo, por exemplo, o executivo de coordenar e de comandar as ações de enfrentamento ao Covid. Eles deliberaram isso daí e descentralizaram para governadores e prefeitos. E depois começaram a apresentar a conta para o presidente da República. Uma outra grande vitória do nosso governo, que eu digo com muita tranquilidade, é que ele disse, no primeiro dia, queria dar prioridade ao Nordeste. E ele realmente carreou esforços por meio dos ministros do Desenvolvimento Regional, Infraestrutura e vários outros ministérios, para que o Nordeste, sim, tivesse a prioridade que nós merecemos, porque o Nordeste ainda é um grande celeiro de oportunidades, e eu tenho certeza absoluta de que essas oportunidades estão aumentando. E a outra... Não, pode continuar. Isso. E a outra grande vitória que eu posso dizer para vocês é que ele determinou aos ministros que vamos concluir as obras. Olha, o que existem de obras inacabadas no Brasil, eu tenho rodado muito o Rio Grande do Norte, são muitas obras inacabadas, e o presidente Bolsonaro chamou, principalmente o ministro Tarcísio, e disse assim, vamos terminar as obras. E agora, o ministro Rogério Marinho, nosso conterrâneo lá do Rio Grande do Norte, quando assumiu o MDR o ano passado, também voltou a botar o foco em cima dessa ação de concluir obras inacabadas. Então, são os grandes ganhos do governo. Eu acredito que a gente está, sim, no caminho certo e vamos prosseguir. E, general, o senhor é um dos grandes articuladores aí do programa de desenvolvimento do semiárido. A possibilidade de implantação de 1.600.000 hectares irrigados no Vale do Rio São Francisco faz com que os técnicos calculem que este programa terá um potencial para gerar mais de 8 milhões de empregos. O que o senhor pode falar sobre esse programa? Olha, o que eu tenho de maior orgulho é o seguinte, o Vale do São Francisco não fica somente naquela área compreendida entre Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, não. O Vale do São Francisco está abrindo, né? O Vale do São Francisco hoje já envolve a Paraíba, já envolve o Ceará, vai envolver o Rio Grande do Norte também, e eu espero que com a transposição das bacias, a interligação das bacias,
que é um dos projetos maiores do nosso Fórum de Desenvolvimento do Semiárido, interligando a bacia do Amazonas, a bacia do Rio São Marcos, no Centro-Oeste, a bacia de Furnas e a bacia do Paranaíba, do Sudeste, a gente consiga transformar o Rio São Francisco, sim, não somente no grande rio da integração, mas no maior rio com abundância de água perene, sempre perene, para poder dar vazão a essas vidas que temos no interior do sertão e do nosso semiárido brasileiro, e que, infelizmente, muitos que vivem ali ainda dependem, por exemplo, de um carro-pipa, ou de fazer uma cacimba, e onde a água que sai é uma água salobra. Então, nós temos, sim, o semiárido hoje é a maior fonte, a maior possibilidade e perspectivas de desenvolvimento social e econômico para o Brasil. E a gente tem trabalhado nesse sentido, e o governo federal também tem trabalhado nesse sentido. Eu espero que a gente possa, não só para o agronegócio, o agro, sim, é muito forte. Agora, para você ter uma ideia, a ministra Tereza Cristina, excelente ministra da Agricultura, transformou aí também o projeto Agro-Nordeste, tá certo? Então, ela selecionou nos estados onde existiam regiões que tinham potencial para fazer a produção de alimentos, porque o Brasil é um grande celeiro de produção de alimentos. Mas, ela, no Agro-Nordeste, ela focou a produção de alimentos. Já o ministro das Minas e Energia está focando na produção de energia eólica, energia solar, energias alternativas, desinvestimentos dentro da Petrobras, para que a Petrobras possa trabalhar mais vocacionado, onde a gente tem mais potencial de petróleo, que é exatamente no pré-sal. Então, essas produções todas, a gente está conseguindo fazer com que uma região que até então era considerada, semiárido não presta. Rapaz, semiárido é o maior potencial de geração de energia hoje no Brasil, é a região semiárida nossa. E de alimentos também. Quem duvidar, vamos lá no Rio Grande do Norte ou no Ceará, vamos conhecer a produção de camarão, a produção de peixe, tilápia e panga, e outras produções aí que a gente tem. Bom, agora a nossa produção agrícola do Brasil tem incomodado outras potências mundiais. Por exemplo, o presidente Emmanuel Macron ontem fez a seguinte declaração. Deixa eu ler aqui esse pedacinho. Que endossar eles que dependem da soja do Brasil, e depender da soja do Brasil, é endossar o desmatamento da Amazônia. Ou seja, uma declaração totalmente desconecta com a realidade e de um país que está querendo atacar a nossa soberania e sem condições, né? O que o senhor acha disso? Pois é, rapaz, eu acho que a gente deve também declarar que a Torre Eiffel é um patrimônio da humanidade, que os franceses não podem decidir que iluminação ou que horário de funcionamento a Torre Eiffel vai ter. Quem tem que decidir isso aí somos nós, entendeu? A França realmente tem outros presidentes que já demonstraram interesses em deterem uma soberania em relação à nossa Amazônia brasileira, tá? Todo mundo sabe que o Jacques Chirac, quando foi presidente, ele falou que ele inclusive criou o termo soberania limitada, dizendo que o Brasil deveria admitir a gestão compartilhada da Amazônia brasileira com outros países responsáveis. Então, ele nos chamou de responsáveis e quis interferir na nossa soberania, tá certo? Que é, com certeza, algo abominável. A gente não aceita de maneira nenhuma, não só nós militares, mas também qualquer brasileiro, né? Ninguém deixa que um cara de um outro país venha aqui e ficar dando ordem aqui no nosso país, de maneira nenhuma. E a força econômica, ela motiva muitos mercados no mundo. Infelizmente, essa é uma grande verdade. A força econômica. Então, os produtores da França, até mesmo da América e de outros países na Europa, a Alemanha, eles têm interesse, sim, de que o Brasil não abra muito a sua capacidade de produção de alimentos e também de minerais, tá? A gente tem que citar aqui agora a empresa chamada Agrícola Famosa, localizada lá em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, quase divisa com o Ceará, usando terrenos potiguares e também cearenses, hoje a maior produtora de melão do mundo, e o nosso melão começou a chegar na China, que é o maior consumidor. Então, nós estamos, sim, assumindo uma postura de protagonismo na produção de alimentos e na distribuição de alimentos também. Temos que melhorar a infraestrutura, o ministro Tarcísio tem trabalhado para isso, estrutura para que a gente possa, com essa infraestrutura melhorada, diminuir o custo do Brasil, tá certo? Mudar alguma coisa de legislação para que os portos possam ser mais ágeis também. Enfim, nós estamos chegando lá com uma mudança de comportamento que eu acredito que é muito importante.
Deputado, vamos falar de gafe. A gafe do dia de ontem. O que o senhor faria se o senhor apostasse tudo numa vacina, fizesse contrato, fechasse contrato, fizesse pressão, falasse mal do presidente da República, que está demorando, e quando o senhor descobrisse que a sua vacina só tem 50,38% de eficácia? O que o senhor faria? Olha, eu vou responder com a outra afirmação. Eu sou paraquedista. Então, o paraquedista, ele vai para o avião, abre a porta e salta do avião com paraquedas nas costas, tendo a garantia de 100% de que aquele paraquedas vai abrir corretamente. Tá certo? Se a garantia for menor do que 100%, ele vai ter que desdobrar também a sua capacidade de conhecimento técnico para poder se contrapor a algum tipo de incidente ou ocorrência que venha acontecer na abertura do paraquedas. Agora, ninguém é maluco de saltar de um avião com 50% só de chance de abrir o paraquedas. Essa daí não dá não, cara. Então, na vacina, eu vou querer tomar vacina, sim, como eu já faço outras vacinas também. Tá certo? A vacina da gripe eu também faço, da influenza, né? Todas as vacinas aí, eu sempre fui o primeiro a me vacinar no quartel, porque eu acho que a gente deve sim tratar da saúde pública e o ato de você se vacinar, você está também protegendo os outros, protegendo a sua família, os seus amigos, aqueles que convivem com você. Agora, eu quero me vacinar com uma vacina que seja, no mínimo, confiável. Essa confiabilidade da vacina, ela está sendo declarada com menos de um ano. Nós estamos com menos de um ano de desenvolvimento dessas vacinas. Olha, que vacinas conhecidas aí como a febre amarela levaram 15 anos para serem consideradas confiáveis e colocarem para aplicação na população. Então, por favor, sejamos menos hipócritas ou cretinos, tá certo? E vamos, sim, trabalhar cientificamente a vacina, talvez até abrir os olhos para aquela medicação ou as medicações que estão fazendo sucesso, mesmo que não seja um sucesso ainda comprovado cientificamente, mas a gente sabe que alguns países que usam aquela medicação chamada ivermectina, eles estão tendo menos casos de contraindo o Covid-19. E mesmo alguns que acabam contraindo, o resultado do vírus no corpo da pessoa é muito baixo. Então, é isso que a gente quer. Nós precisamos trabalhar medidas profiláticas, sim, e medidas que possam também combater. Eu lamento muito as pessoas que nós perdemos, eu perdi pessoas muito próximas também por causa do Covid-19. Continuamos perdendo ainda, porque temos amigos que continuam na UTI, aí, o general Mioto está no Rio Grande do Sul também, lutando entre a vida e a morte, e a gente espera que Deus, na sua infinita sabedoria, possa nos mostrar o melhor caminho para enfrentar esse vírus que precisa ser investigado, como é que ele chegou a essa existência, tá certo? O mundo precisa investigar, sim, cobrar da China como é que surgiu esse vírus, porque é o Covid-19, se a gente não investigar e parar essa fábrica de vírus, daqui a pouco vai chegar o 20, 21, 22, o 50, o 100, não vai ter fim. É um princípio de responsabilidade. Mais uma informação. Nesta manhã, às 4 horas da manhã, o prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, faleceu de Covid. Ele estava em tratamento desde outubro, praticamente não participou do segundo turno das eleições e veio a óbito hoje aos 71 anos de idade. Lamentamos muito também. Meus sentimentos para toda a família. E para os goianos que acreditaram e confiaram muito no Maguito Vilela. Deputado, o MDB definiu ontem o nome do seu candidato à presidência do Senado. Definiu o nome da senadora Simone Tebet. E aí ela deve concorrer com o senador Rodrigo Pacheco. A candidatura no Senado deve ser polarizada nesses dois nomes. O que o senhor pode comentar sobre isso? Quem o senhor está apoiando? Realmente é o candidato do governo, parece que vai ser Rodrigo Pacheco. Pois é, então vejam só. O princípio da coerência é quando você conhece as situações, conhece as pessoas. O meu voto não vai existir para a presidência do Senado, mas a minha preferência, sim. E eu não tenho medo nenhum de dizer que, apesar de saber que a senadora Simone Tebet, em alguns momentos, adotou uma postura que não era uma postura governista, né? Eu acredito que ela tem, sim, a capacidade de ser uma candidata do Muda Senado. Nós tentamos criar um movimento também Muda Câmara,
e acabou que esse movimento Muda a Câmara, que não foi criado, ele está se manifestando agora na hora que você se contrapõe à indicação do atual presidente da Câmara dos Deputados para fazer o seu sucessor. O Senado, acredito, está na mesma situação. Então, a senadora Simone Tebet não teria o apoio do atual presidente do Senado, e eu acredito que não é por ser mulher, não, mas é pelas posturas que ela adotou ao longo do mandato dela. Eu acredito que ela tem uma condição plena, sim, de assumir uma postura de governabilidade, uma postura de país, tá certo? Porque cabe, sim, ao Senado colocar ordem na casa. Você veja, o senador Davi Alcolumbre, com todo respeito às razões que o levaram a isso, mas eu não consigo aceitar que ele tenha ficado sentado em cima dos pedidos de impeachment que fizemos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não consigo aceitar que ele não tenha dado prosseguimento a uma investigação na Comissão de Ética em relação àquilo que aconteceu com o senador lá de Roraima, que foi pego pela Polícia Federal dentro de casa com dinheiro escondido na cueca. A gente não pode deixar que isso daí seja a realidade da política brasileira. Eu tenho vergonha de ser chamado, às vezes, de deputado, porque ainda é associado com gente que desvia dinheiro, que pede propina, tá certo? Então, essas coisas, isso não pode existir. Essa imunidade parlamentar não pode existir para isso. Ela tem que existir para isso que a gente está dizendo aqui. Eu tenho liberdade de opinião em função do artigo 53 da Constituição, nos meus votos, opiniões e gestos. Eu preciso dessa imunidade para isso. Na hora que eu quiser falar mal de alguém do Supremo, de alguém do Legislativo ou do Executivo, eu falo dentro da minha responsabilidade como deputado, tá certo? E como cidadão também. Se eu ofender alguém moralmente, essa pessoa pode ter o direito de entrar na justiça e me cobrar responsabilidade em relação à ofensa. Agora, querer me calar não dá para aceitar. E estão querendo nos calar. Agora tem a censura das redes sociais. Isso é um absurdo. Nós estamos criando um projeto de lei para isso. O público do nosso jornal, o Jornal da Cidade Online, e do Manhã de Notícias, é um público muito esclarecido. Agora, essas duas candidaturas, elas geram dúvida em relação a quem nós devemos apoiar, porque o nosso público é um público mais conservador, é um público que apoia a verdade, e uma das informações que surgiu é que o candidato Rodrigo Pacheco seria o candidato do governo, mesmo também sendo apoiado pelo presidente Bolsonaro. Mas o nome da Simone Tebet parece também seria um nome muito bom. Quem o governo vai apoiar? Quem o senhor acha que o governo vai apoiar? O governo Bolsonaro? Simone Tebet ou Rodrigo Pacheco? O achismo é uma coisa complicada, né? Tem que esperar o presidente Bolsonaro aí, ele deve conversar com a senadora Simone Tebet também. Acredito que essa conversa é uma conversa republicana, certo? Eu gosto de falar isso aí, porque muita gente, às vezes, não, vamos conversar aqui, cochichar, não. Conversa republicana, conversas abertas, com pautas voltadas para o país, certo? Então, eu, se fosse senador, estaria apoiando a senadora Simone Tebet por uma questão de mudança, porque eu acredito que deve haver, sim, mudança no rumo que está sendo dado as decisões lá dentro do Senado, assim como também dentro da Câmara dos Deputados. Acredito que eu não vou ficar no achismo, não, mas eu espero que seja essa a candidata do Senado. Um dos pontos importantes que o senhor falou é realmente colocar para frente um pedido de impeachment de um ministro do STF em virtude de todas essas atrocidades que a gente tem acompanhado acontecer, né? O Brasil está sendo governado pelo judiciário, na figura do STF. O Rodrigo Maia, ele sentou no pedido de prisão em segunda instância. Isso é um projeto de lei fundamental. A gente precisa, sim, trabalhar essa mudança na Constituição para que a prisão aconteça em respeito até aos magistrados. Os juízes de primeira instância, eles estão sendo desrespeitados quando eles determinam a prisão de alguém. Se o cara tiver dinheiro, ele não vai preso. Rapaz, o cara vai preso depois de condenado em primeira instância e continua tendo o direito de se defender até o transitado em julgado, mas vai preso. É um respeito ao magistrado, né? Ele sentou e não botou para votação prisão em segunda instância, não colocou em votação, por exemplo, o uso do Fundo Especial Eleitoral, 2 bilhões. A gente pediu isso daí, fomos pessoalmente falar com ele, entramos com proposta, com projeto de lei para poder fazer essa mudança
e era uma mudança importantíssima para o Brasil, mas não, deixou prevalecer o compromisso com os partidos, principalmente de oposição, que ganharam rios de dinheiro nessas eleições, ganharam rios de dinheiro. Eu espero que a Justiça Eleitoral esteja cobrando, sim, a prestação de conta desses recursos, cobrando com rigor, que a gente sabe que tem deputado, teve candidato que pegou o dinheiro do Fundo Eleitoral Especial e contratou uma banca de advogados e pagou 300 mil, e teve deputado que pagou 3 mil reais. Por que um paga 300 mil e outro paga 3 mil reais? Que diferença é essa de cobrança? Não pode ser isso. Eu estou dando só um exemplo dos advogados, mas tem contador, tem vários outros tipos de serviços que foram pagos com esse fundo eleitoral especial, e, repito, não deveria existir. Nós queremos acabar com o fundo partidário e com o fundo eleitoral. Eu gostei muito de um posicionamento do presidente Bolsonaro nesta semana, porque o presidente, ainda presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele está desesperado. Nos últimos dias, ele tem feito muitas críticas mais acirradas ao presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro, ao ser questionado sobre mais uma dessas críticas, falou que não ia responder, porque ele não iria dar palanque ao Rodrigo Maia. E o que a gente vê realmente é que ele quer palanque, ele parece que está chamando o presidente Bolsonaro para o terreno dele, para discutirem no mesmo nível, e o presidente Bolsonaro não se nivelou por esse nível. Então, achei uma postura muito interessante do presidente Bolsonaro, uma postura de estadista, e o Rodrigo Maia, o futuro dele agora vai ser complicado, né? Porque ele vai voltar ao meio da população. Eu quero ver ele pegar um voo comercial e ele não vai conseguir ficar só andando de jatinho, né? Veja, eu acredito que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, tá certo? Eu escrevi um Twitter sobre isso daí que você acabou de falar, mas as escolhas feitas por ele, por outros políticos com mandato, elas precisam sim ser cobradas. Onde que serão cobradas? Qual é o universo, que local que seriam essas cobranças? A primeira cobrança é exatamente no seio da população, né? No seio dos eleitores. A outra é na justiça também. Se crimes foram cometidos e envolveram algumas pessoas dessas aí, elas têm que ser chamadas à responsabilidade. Eu fico muito feliz quando eu ouço, ao acordar, como ouvimos ontem, a Lava Jato numa nova fase da operação, atuando no Distrito Federal e mais 3 estados atrás de denúncias de uma delação premiada envolvendo o ex-ministro Edson Lobão e seus filhos. Então, é importante a gente ver que a justiça também está fazendo o seu papel, porque quando você sabe que a justiça está calada, você está concordando que está havendo uma tal da impunidade. E o Brasil não pode ser mais o país da impunidade. Nós temos que botar na cadeia quem merece, nós temos que fazer com que eles sejam condenados e paguem com serviços sociais, dependendo da condenação, que devolvam o dinheiro roubado. Olha, é triste demais, Emílio, a gente saber que muito foi roubado e pouco foi devolvido. Os acordos de leniência assinados aí com a JBS são absurdos. Vai devolver 10 bilhões. Ou se eles estão concordando em devolver 10 bilhões, quanto é que eles roubaram? Rapaz, isso é vergonhoso. E a gente tem que exigir a devolução, sim. E parece que no acordo de leniência dele, que nós cobramos por escrito à Procuradoria-Geral da República, eles se comprometeram em devolver esses 10 bilhões em, parece que, 15 anos. E, ao mesmo tempo, está sendo autorizado que eles tirem todos os seus ativos do Brasil. Se isso acontecer, eles não vão pagar nunca. Eu quero, sim, que a justiça funcione, que a justiça prevaleça e que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos criminosos. Isso é o que a população quer. É isso que a gente espera. Deputado, agora no dia 1º de fevereiro, nós estamos vendo aí nas mídias sociais uma movimentação muito grande de caravanas vindo para Brasília para acompanharem a eleição da Câmara dos Deputados, na abertura da sessão legislativa. E uma das pautas que esse pessoal tem cobrado, e vai protestar e vai se manifestar, é a favor do voto impresso. Qual a opinião do senhor em relação ao voto impresso, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, caducou aí no STF por várias razões, e agora continua sendo cobrado pela população? Veja só, todo mundo lembra que, vou começar com a lei da ficha limpa. É a maior lei de iniciativa popular criada no Brasil. E o Congresso Nacional, não nessa legislatura, na legislatura retrasada,
mudou a lei da ficha limpa, alterou as características da lei, tá certo? A gente lamenta isso daí. Lamentamos muito porque a gente precisa, sim, o cara que se oferece para servir ao público, em qualquer que seja o cargo legislativo, executivo ou judiciário, ele tem que ter a ficha limpa mesmo, a mão dele tem que estar limpa, ele não pode ter sido envolvido em nenhum tipo de cometimento de crime com julgamento e condenação já em primeira instância. Não pode, ele tem o direito de se defender, mas ele não pode representar a população tendo essa característica negativa. Aí você vem o seguinte, como eu falei no começo, a população acha que escolhe os seus candidatos. Os candidatos são escolhidos pelos partidos, pelos donos dos partidos, não é nem pelos presidentes, pelos donos do partido. Porque tem partido aí que o dono não é o presidente, não. O dono são alguns deputados e algumas pessoas que fazem a história do partido. E aí você chega no tocante aí à confiabilidade no que você está depositando na urna. Eu queria até discutir com você e esclarecer à população o seguinte: nós não queremos que haja o voto impresso para a pessoa chegar na urna, fazer o voto eletrônico, apertar um botão e sair de dentro da urna com o seu voto impresso na mão. Não é isso que a gente quer. Nós queremos que o voto possa ser auditado facilmente e confiavelmente. Dizem, nós fizemos uma audiência pública o ano retrasado na Câmara dos Deputados sobre o voto eletrônico. E nessa audiência pública foi falado que as urnas são facilmente fraudáveis e que não são auditáveis. Algumas pessoas, recentemente, andaram se posicionando, dizendo que as urnas são, sim, auditáveis por meio de uma conferência eletrônica. Ora, mas o voto eletrônico pode ser fraudado. Como é que você pode confiar que, sendo fraudado, o voto, a contraprova eletrônica não seja também fraudada? Não. Então, o que a gente quer é que a urna tenha um recipiente lacrado que possa depositar mediante um comandamento. Quando você confirma a votação, você confirma e aparece lá a cédula, aparece na tela a cédula da sua votação, e você imprime e ela cai dentro de um recipiente inviolável que poderá ser aberto no caso de ser necessário auditar. Ainda digo mais, o nosso projeto de lei, a gente pretende que esse voto auditável, ele faça essa auditoria em um percentual próximo aí de 10% das urnas. É muito fácil de fazer, é só pegar o total de votos eletrônicos, mediante uma determinação do próprio Tribunal Regional Eleitoral em cada estado, ele abre aquela urna determinada e faz a conferência. Tantos votos eletrônicos, tantos votos impressos aqui. Ok, lacra de novo. É isso que a gente quer. Nós queremos os votos auditáveis. A confiabilidade é nesse ponto aí. Na hora que nós fizermos isso, nós talvez sejamos o primeiro país do mundo a representar democraticamente a vontade da população de maneira confiável 100%. E isso aí, essa falta de credibilidade e desconfiança no resultado da eleição foi o que a gente acabou de ver nos Estados Unidos. Eles, durante esse período de pandemia, foi incentivado muito a votação pelos Correios e houve muita suspeita de fraude, votação em duplicidade ou mais de um mesmo eleitor pelos Correios, suspeitas de eleitor que já havia falecido votando. E hoje os Estados Unidos estão votando na Câmara dos Representantes, que é equivalente à nossa Câmara dos Deputados, a abertura ou não de um segundo processo de impeachment de Donald Trump. Vamos ver o que vai acontecer isso a poucos dias do final do seu mandato, mas parece que o pessoal lá está querendo levar as coisas mais adiante, censurando ele. A gente até tem um pouco de receio de falar aqui, porque a gente também pode, daqui a pouco, ter o nosso vídeo aqui censurado por estar mencionando o assunto, né? Veja, essa palavra censura, ela passou a fazer parte de vamos dizer assim, de um discurso da oposição, um discurso da esquerda, de maneira muito forte durante os governos militares e logo depois, certo? E eles sempre abominam qualquer tipo de censura, mas a OAB está calada, está todo mundo calado em relação à censura que estamos sofrendo nas redes sociais, tá certo? Nesse período de uma semana, eu perdi mais de 1.000 seguidores no Twitter, tá certo? E veja que eu só tenho 145 mil seguidores. Aconteceu mesmo com a deputada Alê Silva. Alê Silva, Bia Kicis, todo mundo está perdendo seguidores no Twitter. A gente imagina que essas perdas estão sendo porque a gente se pronuncia de um jeito tal. Eu tive um Twitter meu que foi retirado. Um dos twitters que eu publiquei foi retirado, aí o pessoal entrou com reclamações e tal, e aí, na madrugada, ele voltou. Interessante isso, né?
o cara parece que gosta de trabalhar e se ele recebe muita porrada, ele volta. Então, essa perda de seguidores é um processo de censura que a gente está sofrendo. Então, nós precisamos regulamentar. A Polônia, mais uma vez, a gente tem que usar o exemplo da República da Polônia. A Polônia, que eu muito me orgulho de também ter um coração meio polonês, por conta de ter morado lá e admirar bastante a cultura e o jeito polonês de ser. Eles abominaram a palavra comunismo lá de dentro e agora eles estão cobrando dos operadores de redes sociais uma multa de $2.000 se for censurado alguém, tá certo? Sem que haja um motivo claro. Tem que ter um motivo claro para que isso daí, e a pessoa tem que ter o direito de se defender. A gente está sendo censurado, está sendo, na verdade, é um tipo de pena, né, aplicada, sem a gente nem ter o direito de se defender. É claro que se o cara começar a colocar no Twitter palavrões e sexo explícito e tudo mais, isso daí não deve acontecer, tá certo? Essa aí é uma regra interna. Agora, você ser censurado porque você está com opinião política e ideológica contrária àquilo que pensam os gestores daquela rede social, isto é inadmissível. É uma censura que eu reprimo da maneira mais veemente possível. Bom, deputado, eu sei que o tempo do senhor também é apertado, mas eu ainda preciso falar de dois assuntos. Eu preciso saber a opinião do senhor sobre um fato que está acontecendo na Amazônia. A Amazônia, ela conta com dezenas de ONGs. E, recentemente, um médico da Marinha nos deu uma entrevista, comentou que pela quantidade de ONGs que tem a região, os problemas locais já deveriam estar resolvidos. Algumas dessas instituições são apenas fachadas para retirar as nossas riquezas, deputado? Algumas dessas instituições são fachadas para atender a interesses de outros países, tá certo? São ONGs que existem em função desses interesses de outros países para impedir o nosso desenvolvimento. Então, veja só, riquezas minerais na Amazônia são enormes, são incomensuráveis. Elas não podem ser exploradas porque, coincidentemente, entre aspas, né? Coincidentemente, onde tem uma província mineral importante, tem uma terra indígena. E é proibido minerar em terra indígena, exceto se o Congresso Nacional aprovar. E o Congresso Nacional já está há quase 3 décadas, né, para aprovar essa lei de exploração de mineral em terras indígenas, não consegue, tá certo? Então, nós precisamos entender isso daí. A população brasileira não conhece o Brasil e não conhece muito menos a Amazônia. Alguém cantou em verso e prosa, né? O Brasil não conhece o Brasil. Não diga nem o nome, não, porque eu lamento às vezes, porque os caras falam, fulano era meu ídolo, um cantor famoso aí, meu ídolo. Pô, mas o cara morreu de overdose? Desde quando um ídolo morre de overdose? Né? Não existe isso, a palavra ídolo está meio invertida aí. Ele podia ser um cantor O Cazuza tinha uma música famosa que cantava assim, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Você também está no meu time, viu? Nós somos péssimos cantores, viu? Melhor a gente ficar por Mas, então, a gente precisa trabalhar isso daí, tá certo? Nós precisamos fazer com que o brasileiro conheça mais a Amazônia, como também ele precisa conhecer mais o semiárido, conhecer mais o Pantanal, e dentro dessa necessidade de conhecimento, que nós que detemos isso daí, a gente precisa trabalhar esses possíveis atritos que possam existir na linha de fronteira, né? O Brasil está sabendo aí que nós somos hoje os responsáveis pela maior operação de acolhimento existente no mundo na atualidade. Desde o ano retrasado, o Brasil é o maior, quem tem uma operação de maior vulto em termos de acolhimento. E a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, né, que eu chamo de Organização das Nações Desunidas, ela não consegue dar ordem. Nem ela, nem a OEA, ninguém consegue dar ordem ali para que a Venezuela pare de mandar para fora essas pessoas, okay? Que passe a responder pelos próprios nacionais deles. E essas riquezas que temos na Amazônia, esse potencial que temos na Amazônia, ele tem sido motivo de cobiça internacional. Nós temos água lá, 2/5 da água do mundo está na Amazônia, nós temos riquezas minerais, a fauna e a flora são incrivelmente ricas. Eu morei 11 anos na Amazônia, né? Eu tenho um curso de guerra na selva, eu andei bastante na região amazônica, então... Qual era a arma do senhor? Eu sou oriundo de infantaria, certo? Oriundo de infantaria e trabalhei na Amazônia, servi, comandei a fronteira, fui secretário de segurança durante 5 anos também em Roraima, então conheço bastante a região e tenho plena convicção de que
presidente Bolsonaro e o general Mourão fazendo como presidente daquela comissão de desenvolvimento da Amazônia. Nós queremos, sim, logo que o Brasil possa se equilibrar de novo, né, nas contas públicas aí, em função desse enfrentamento da pandemia, que nós possamos ter efetivamente capacidade de aplicar políticas públicas para o desenvolvimento da nossa região amazônica. A Amazônia desenvolvida significa Brasil grande, Brasil forte. A Amazônia não pode ficar intocável. A Amazônia precisa, sim, de responsabilidade no desenvolvimento. Eu, quando estava saindo no comando lá da brigada, na primeira brigada de infantaria de selva em Roraima, me apresentaram lá um projeto de desenvolvimento e exploração vegetal. Achei fenomenal. É aquele desenvolvimento sustentável. Determinada área com 1.000 hectares, ou com 100 mil hectares, 1/10 desse hectare era autorizado a ser desmatado por ano. 1/10 por ano. E, ao ser cortada a árvore, era feito o replantio com árvore nativa. Com isso, após 10 anos, a floresta, naquele ponto ali, estaria se recompondo. Então, por que não fazer isso no Brasil todo? E queria deixar uma mensagem aqui, assim, eu não sei se pode ser já uma ideia final aí, eu sei que talvez não tivesse na sua pauta, mas no Fórum do Semiárido nós conversamos com o Instituto, que estava presente lá conosco, e a gente vai apresentar uma proposta de uma grande ação de reflorestamento do Brasil, agora quando completarmos 200 anos da independência, né? O Brasil, 200 anos, vai ser em 2022, 200 anos da nossa independência. E a gente consiga fazer em 2022, no ano que vem, isto é, uma grande ação de reflorestamento, colocando de sementes e plantio de árvores nativas de cada região geográfica do nosso Brasil. Isso é bacana. Vai estar mostrando que nós somos a favor também dessa manutenção das nossas riquezas. É claro que a gente tem que se lembrar que o Brasil foi depredado quando era colônia, tá certo? Depredado. Tiraram muita madeira daqui e ninguém se preocupava em replantar, não. Deputado, a gente está quase encerrando, mas como o nosso jornal é um jornal matinal, manhã de notícias, nós temos que começar o dia motivados e na expectativa sempre de um Brasil melhor. Então vamos encerrar com uma boa notícia. O CAGED informou que o Brasil teve um recorde de geração de empregos, gerando no mês de novembro mais de 414 mil empregos formais. Uma boa notícia, hein? Excelente. O ministro Paulo Guedes, ele tem uma equipe muito forte. Ele precisa, de nossa parte, no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados e no Senado, especialmente na Câmara, que é onde eu participo, ele precisa ter a correspondente atuação nossa também. Várias propostas de privatização, de desestatização, né? Porque o Estado não pode ser o maior empregador. O Estado tem que ser o regulador, tem que ser o controlador, o estimulador com políticas públicas, mas não o empregador. Nós temos muitas empresas estatais ainda. Tem empresa estatal de energia eólica. Para que isso? Né? Para que isso? Isso é mercado. Não temos que ter empresas estatais para isso. Então, nós precisamos, sim, com a nossa contrapartida, oferecermos essa capacidade do Estado deixar de ser o maior empregador. E, com isso, nós estaremos somando a capacidade do governo federal de abrir novas oportunidades de postos de trabalho. E, assim, nós estaremos desenvolvendo. Eu lamento muito quando eu chego, por exemplo, numa cidade do interior, que a gente vê que a fonte de renda daquela cidade, você faz a pergunta para o prefeito, como é que a cidade se sustenta? Aí ele diz assim, deputado, é a economia do contra-cheque. Rapaz, a cidade não produz nada, não produz farinha de mandioca, não produz pedra para calçamento, não produz nada disso. Não, é só contra-cheque. Pelo amor de Deus, é triste isso daí, né? É como se você tivesse um filho, botasse ele no mundo e ele fosse sustentado pelos pais. O que você quer dos seus filhos é que eles adquiram a sua autossustentabilidade e possam viver em uma condição melhor do que aquela condição que você teve como cidadão. Deputado, eu tive o prazer de entregar o livro que eu escrevi em mãos para o senhor, O Mito, Os Bastidores da Alvorada, e nas considerações finais do senhor, eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa, se o senhor já teve a oportunidade aí de ler o livro, que eu sei que o tempo do senhor é corrido, e o espaço está aberto aí para as considerações finais do senhor. Tá certo, olha, eu quero lhe dizer tranquilamente o seguinte, li o livro, fiquei muito feliz aí de ver, é uma parte recente da história do Brasil, importante, tá certo? Que foi escrita não com recursos públicos, com recursos de seu interesse, de sua lavra, né? Então, porque
histórias de outros presidentes foram escritas com recursos públicos. Não, a gente tem que usar isso daí, a história precisa ser contada para que ela não morra. A gente não pode deixar morrer esse momento da história do Brasil, que foi um momento que vivemos quando conseguimos. Eu brinco muito dizendo que o comando foi direita volver, né? O Brasil estava caminhando, já estava do lado na esquerda e caminhando cada vez mais para uma esquerda profunda, aquela esquerda que é subterrânea, tá certo? E nós fizemos um direita volver, elegendo o presidente Bolsonaro. Então foi muito importante, e é muito importante essa sua a construção da história que você permitiu colocar naquele livro ali, que a gente possa compartilhar, as gerações atuais e as gerações futuras possam compartilhar essas suas ideias ali colocadas no livro, porque elas representam, sim, a história do Brasil, uma parte importante da história do Brasil, que talvez hoje a gente valorize, mas muito pouco. As gerações futuras vão valorizar muito esse momento que o Brasil enfrentou a nova estratégia de tomada do poder dessa esquerda no mundo, que foi a estratégia de tomar, assumindo o controle pelo voto. Certo? Pelo voto, conquistando corações e mentes. Essa aqui é a pior coisa, porque eles se imiscuíram dentro do saber universitário, dentro da comunidade acadêmica e da comunidade escolar, e conseguiram fazer com que essas comunidades passassem a ter um espírito muito forte nessa parte aí de política ideológica de esquerda, que não é a característica cultural do nosso país. Ok? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que a gente tenha um ano de 2021 um ano melhor. 2020 foi um ano não para ser esquecido, mas um ano para ser lembrado como um ano que enfrentamos sobreviver, enfrentamos a falta de emprego, enfrentamos a hipocrisia na política, quando alguns políticos aí, governadores, ocupavam espaços na mídia gratuitamente todos os dias para pousarem como se fossem grandes gestores, né? Fazendo apologia à desgraça humana, contando o número de mortos, não permitindo que a medicação preventiva, que estava dando certo em alguns estados, em alguns municípios, não permitindo que essa medicação preventiva fosse aplicada. E, enfim, um ano para ser lembrado, para que a gente não cometa os mesmos erros. E a população, de uma maneira geral, como eu disse, existem duas maneiras de você dar a solução para o problema. Uma delas é esperar que a justiça seja feita. A outra é, na hora da eleição, na hora do voto, vote em quem você confia. Vote em quem você sabe que fez e trabalhou pela busca da verdade. Porque chega de mentiras, chega de enganações, chega de mandar dinheiro para fora, dinheiro nosso para sustentar coisas aí. O Brasil ficou nessa infraestrutura caduca, tá certo? Nós chegamos nessa situação porque governos anteriores pegavam o nosso dinheiro e mandavam para fora, para construir portos, aeroportos, estradas e fazer obras em outros países. Isso é um absurdo. Isso é um crime. E o legislativo ficava calado, né? Eu não vi um político, por isso que eu recrimino muito o pessoal da velha política, que hoje ainda tem mandato aqui, que eles ficavam calados. O cara mandava o dinheiro lá para Cuba, para onde fosse, para Venezuela, e ficava por isso mesmo. Tá certo? Então, a gente tem sim que fazer jus ao ato de sermos cidadãos e de estarmos juntos com os nossos eleitores. Não estou com demagogia, não. Tá certo? Tem algumas coisas que alguns eleitores me pedem que eu digo assim, amigo, isso daí não é nada democrático nem republicano. Desculpa, não vou atender. É assim que tem que ser. Muito obrigado pelo espaço. Forte abraço. Deputado, nós que agradecemos. Eu fico muito feliz em saber que na Câmara dos Deputados nós temos um deputado como o senhor, embora eu não seja do Rio Grande do Norte, mas eu sei que o senhor representa todo o Brasil. A conversa com o senhor é uma aula de civismo, é uma aula de cidadania, rica em conteúdos, né? A gente vê que o senhor, se deixar, o senhor vai falando de diversos assuntos, o senhor tem poder de argumentação, e a gente vê que o senhor é uma pessoa preparada para estar lá na Câmara dos Deputados, ao contrário de muita gente que a gente vê que não tem preparo nenhum para estar lá representando o povo. O que eu vejo ali em relação ao que o senhor falou do livro é que a maioria, e o momento que o país está vivendo, é que a maioria silenciosa do país acordou, né? O Brasil é um país com maioria cristã, é uma maioria do povo que tem princípios conservadores, que valoriza a família, e essa maioria acordou. E uma das coisas que me motivou a escrever o livro, que eu não imaginava que fosse escrever um livro falando sobre o Bolsonaro, foi quando eu pesquisei os livros que falavam sobre o Bolsonaro, porque eu queria saber um pouco mais a respeito da biografia do presidente. Na época que eu pesquisei, por volta de um ano atrás, haviam 7 livros falando sobre o presidente, e só um falava
defendia o presidente, que era o livro Mitos ou Verdades do filho dele, do Flávio Bolsonaro. Eu falei, pô, tem que ter outro livro. Aí, por 2 meses depois, eu juntei um material que nós tínhamos de acompanhamento lá no Palácio da Alvorada, na saída do presidente, e colocamos isso aí, essa coletânea de material, para termos mais um livro defendendo a verdade. Bom, eu em nome do pessoal da produção aqui do Jornal da Cidade, do programa Manhã de Notícias, agradeço muito, imensamente, a contribuição do senhor para esclarecer tudo para o nosso povo, e desejo a todos que todos tenham um excelente dia e até amanhã, aqui no Manhã de Notícias. As minhas redes sociais, sim, vamos lá. Estão no YouTube também, entrem lá e vejam o que a gente tem feito. Se confiarem, bota lá que gostei, dá um like. Se não gostar, pode dar um dislike, não tem problema. Se tiver alguma crítica, pode mandar a crítica que a gente responde também, tá certo? Estamos prontos para continuar trabalhando pelo Brasil. É a mochila nas costas. Eu não sei se vocês estão vendo aqui assim, mas aqui na minha retaguarda, eu tenho aqui, ó, tá vendo ali, ó? Uma farda camuflada pendurada ali, ó. Estamos prontos para a missão. Então é isso aí. Muito obrigado, general. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, aqui no Manhã de Notícias. Até mais.